Provavelmente você lá, percorrendo seu feed, já ouviu falar dos Montes Apalaches, aqueles montes ali que ficam entre os Estados Unidos e o Canadá, onde pessoas desaparecem, onde animais super estranhos rondam as casas, onde tem um vilarejo que quando anoitece, simplesmente todo mundo trancam todas as portas e janelas. Esse local, com toda certeza, eu jamais iria conhecer, porque eu sou medroso, não sei vocês. E hoje nós iremos reagir a um vídeo onde a gente simplesmente irá conhecer 6 situações em que pessoas foram até lá e essas pessoas simplesmente desapareceram, nunca mais foram vistas. Se você não é meu inscrito, já sabe, né? Se inscreva, ative o sininho. Toda terça-feira e sexta-feira tem vídeo novo. Um beijo e vem comigo. Na tarde de 14 de junho de 1969, o pequeno Dennis Martin, de apenas 6 anos, passava o fim de semana do Dia dos Pais com a família no Parque Nacional Great Smoky Mountains, nos Estados Unidos. Ele estava junto com o pai, o avô e o irmão mais velho, acampando próximo a Spence Field, uma área isolada nas montanhas ao longo da famosa trilha dos Apalaches. Vai fazer o que nessa região? Me diz, pelo amor de Deus. O que era para ser apenas um passeio tranquilo em família, acabou se transformando em um dos desaparecimentos infantis mais misteriosos da história do país. Já no fim do dia, Dennis e outros garotos tiveram uma ideia de brincadeira. Queriam se esconder ao longo da trilha e dar um susto nos adultos quando eles passassem. Para isso, decidiram se separar. Dennis seguiu por um lado, enquanto os outros foram por outro caminho. Pouco tempo depois, os meninos voltaram para o ponto combinado, mas Dennis não apareceu. O pai dele, Bill Martin, começou a chamá-lo imediatamente e iniciou uma busca a pé pela região. Nenhuma resposta. Nenhum sinal de movimento no mato. E nenhum vestígio do menino, que vestia uma camiseta vermelha bem chamativa. O local também não ajudava. Era uma área montanhosa, íngreme e coberta por vegetação densa, onde alguém pode desaparecer de vista em questão de segundos. Se Dennis saiu da trilha, se caiu ou se desorientou, a própria floresta poderia ter escondido ele rapidamente. E a situação só piorou. Pouco depois do desaparecimento, uma forte chuva atingiu a região. A tempestade foi intensa o suficiente para apagar possíveis pegadas ou qualquer rastro que pudesse ajudar nas buscas. Se você for analisar, tem vários perigos, né? Tem chuva, fica tudo escorregadio. Aí tem os animais da região que geralmente oferecem algum tipo de perigo. Então, assim, né? É uma combinação perfeita para algo não terminar muito bem. Quando a noite chegou, a temperatura caiu bastante. Para uma criança de 6 anos, vestida para um passeio de verão, passar a noite sozinho ali representava um risco enorme. Mesmo assim, familiares e guardas do parque continuaram procurando durante a noite, tentando encontrá-lo antes que as condições ficassem ainda mais difíceis. No dia seguinte, a busca já tinha ganhado proporções gigantescas. O que começou com familiares desesperados virou uma operação enorme, envolvendo guardas florestais, voluntários, escoteiros, equipes com cavalos, helicópteros, membros da Guarda Nacional e até soldados das Forças Especiais. Ao longo dos dias, milhares de pessoas participaram das buscas. Eu não sei se é bom, né, essa cultura onde a população que mora ao redor do ocorrido ali, né, onde essas pessoas se solidarizam e vão lá ajudar a buscar a criança, ou se é ruim, porque na maioria das vezes, quando, o desaparecimento é provocado por alguém da região, essa pessoa costuma se infiltrar junto a esses voluntários para ocultar pistas, né. Então, é assim, é aquela dualidade. Você permite essas pessoas ajudarem ou você não permite? Em um único dia, cerca de 1.400 pessoas estavam envolvidas. Mais de 90 quilômetros quadrados foram vasculhados. Mesmo com todo esse esforço, nenhum sinal concreto de Dennis foi encontrado. Algumas pistas surgiram, mas nenhuma levou a uma resposta. Em certo momento, pequenas pegadas foram encontradas e pareciam ser de uma criança. Elas seguiam em direção a um riacho e simplesmente desapareciam. Como eram de um tipo de sapato semelhante ao que Dennis usava, isso chamou bastante atenção.
Porém, depois de análise, as autoridades acreditaram que aquelas marcas provavelmente eram de um escoteiro que participava das buscas. Com o passar do tempo, teorias mais sombrias começaram a circular. A mais conhecida veio de um homem chamado Harold Key, que afirmou ter ouvido um grito assustador pouco depois do desaparecimento. Em seguida, disse ter visto um homem com aparência estranha, andando rapidamente pela região, carregando algo vermelho nos ombros. Como Dennis usava uma camiseta vermelha, o relato chamou atenção. Mas havia um problema. A distância e o tempo não batiam com o que seria possível. Os investigadores concluíram que não havia como ligar aquela história diretamente ao caso. Tanto os guardas do parque quanto o FBI descartaram essa possibilidade por falta de provas. Mesmo assim, a hipótese de sequestro nunca deixou de ser considerada. O próprio pai de Dennis acreditava nisso, e muita gente entendia o motivo. Uma criança desaparece durante o dia, uma busca gigantesca é feita, e nenhum vestígio aparece. Já as autoridades seguiram por outro caminho. Para elas, a explicação mais provável é que Dennis tenha se perdido e morrido na própria mata pouco tempo depois de desaparecer. Pode não ser a versão mais impactante, mas é a que faz mais sentido dentro das circunstâncias. E é uma região onde tem ursos, né? Um urso vê uma criança lá, ele vai pensar que é um animal de pequeno porte, né? Então é super arriscado. Também se falou em ataque de animal, como urso ou javali, mas essa teoria sempre teve falhas. Não havia sangue, não havia roupas rasgadas, não havia nenhum sinal claro de um ataque. No dia 29 de junho, as buscas oficiais foram encerradas. Os voluntários já estavam exaustos, não existiam mais pistas, e a montanha simplesmente não revelou o que aconteceu. Ai, que judiação. Dennis Martin nunca mais foi encontrado. Gente, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do canal Mistério Assombrado para que vocês se inscrevam e assistam esses e mais vídeos na íntegra. Scott Lilly não era o perfil típico de alguém que decide encarar a trilha dos Apalaches. Ele não era um aventureiro experiente, nem um caminhante acostumado a longas jornadas. Foi fazer o quê, então? Mesmo assim, no verão de 2011, aos 30 anos, o morador de South Bend, em Indiana, resolveu colocar uma mochila nas costas e seguir rumo ao sul por uma das trilhas mais conhecidas dos Estados Unidos. Parte da motivação vinha do interesse pela história. Scott gostava muito da Guerra Civil, e isso o atraiu para a Virgínia, um estado repleto de campos de batalha históricos. Mas tudo indica que essa viagem não era só sobre paisagens ou curiosidade histórica, parecia algo mais pessoal, uma tentativa de organizar a mente e lidar com questões internas. No dia 15 de junho de 2011, ele iniciou a jornada com um objetivo ambicioso: sair de Maryland e seguir pela trilha até chegar ao Springer Mountain, na Geórgia. Para alguém com pouca experiência nesse tipo de desafio, era algo bem exigente. Mesmo assim, quando chegou a Virgínia, tudo indicava que ele estava se saindo bem. Ele avançou pelas montanhas do condado de Nelson e enfrentou um trecho difícil próximo ao The Priest, uma área conhecida por sua altitude e terreno pesado. Nesse ponto, é provável que ele já estivesse mais adaptado ao ritmo da caminhada. Por volta do dia 31 de julho, no entanto, qualquer sinal de Scott simplesmente parou. Essa foi a última vez que alguém teve notícia dele. Os investigadores acreditam que ele seguia em direção ao abrigo conhecido como Cow Camp Gap Shelter, uma estrutura simples de madeira bastante utilizada por quem percorre a trilha. Eu vou falar pra vocês, eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, que elas vão pro meio da mata acampar e vão sozinhas, sabe? Se com pessoas te acompanhando já não é algo muito usual, sabe? É algo perigoso, imagina sozinho. Aí dá pra esperar um outro resultado que não seja esse? Isso faria sentido dentro do trajeto, já que o local era uma parada comum. Depois dali, ele provavelmente seguiria até Buena Vista, uma pequena cidade onde poderia reabastecer seus suprimentos. Esse tipo de planejamento era totalmente normal. Na trilha dos Apalaches, cada caminhante segue no seu ritmo, passando de abrigo em abrigo. Não é incomum que as pessoas fiquem horas ou até dias sem se cruzar novamente.
É um ambiente isolado, onde Muito a grande, ausência né? de alguém nem sempre levanta preocupação imediata. Por isso, no início, o sumiço de Scott pode não ter parecido algo grave, mas em algum momento nesse intervalo aparentemente comum, algo deu muito errado. No dia 12 de agosto de 2011, quase duas Esse é mais semanas depois do recente. último contato, um grupo de caminhantes encontrou algo chocante perto de uma trilha secundária que levava ao abrigo Cow Camp Gap. Era um corpo enterrado de forma superficial. Uau. Era Scott Lilly. Rapidamente ficou claro que não se tratava de um acidente. Alguém havia Gente. tentado esconder o corpo de forma simples, mas suficiente para dificultar que fosse encontrado logo. A estimativa era de que ele estivesse morto havia cerca de 12 dias. Isso indica que sua morte provavelmente aconteceu pouco tempo depois do último avistamento, ainda no fim de julho. Então, ele não foi vítima de nada sobrenatural, né? Foi alguém que estava acampando por essa mata e que fez maldade com ele. O local também chamou atenção, não era um ponto completamente isolado. Pelo contrário, era uma área bastante frequentada por caminhantes e campistas. Isso levanta uma questão inquietante: quem fez aquilo assumiu um risco considerável ou Ser já visto, né? conhecia bem o local. Meses depois, veio a confirmação mais pesada do caso. Em janeiro de 2012, o laudo oficial apontou que Scott foi vítima de homicídio. A causa da morte foi asfixia por sufocamento. Nossa. Além disso, alguns pertences dele desapareceram e nunca foram recuperados, como a mochila, um par de tênis de trilha praticamente novos, um jogo de Nintendo e um guia da própria trilha. Isso gerou outra dúvida: o crime foi motivado por roubo ou esses itens foram levados por outro motivo? As Estranho, né? autoridades nunca chegaram a uma resposta clara. Como o caso aconteceu em área federal, o FBI assumiu a investigação, trabalhando junto com agentes florestais, policiais estaduais da Virgínia e autoridades locais. Mais de 100 evidências foram reunidas. Centenas de quilômetros da trilha foram analisados. Ao todo, 83 pessoas foram entrevistadas, incluindo caminhantes que estavam na região e até indivíduos em outros estados e países. Um ano após o crime, o FBI chegou a oferecer uma recompensa de $10 mil por Foi isso? informações que levassem ao responsável. Mesmo assim, o caso nunca foi resolvido. Nenhum suspeito foi identificado oficialmente e os últimos momentos de Scott continuam sem explicação. Isso Mas é difícil, né, você encontrar quem provocou isso em uma região que não tem câmera. Geralmente não tem nenhuma testemunha, porque é muita mata, né? É tudo muito grande. abriu espaço para várias teorias. Algumas tentam pintar aquela região como um lugar perigoso, cheio de pessoas escondidas nas montanhas, mas essa visão não é totalmente realista. Era uma área frequentada, não um local abandonado. E talvez seja justamente isso que torna tudo ainda mais perturbador. Scott desapareceu em um caminho usado por várias pessoas, e em algum ponto daquele trajeto acabou cruzando com alguém que mudou completamente o rumo da história. É, O que aconteceu depois disso continua sendo um mistério até hoje. que estranho. Louise Chapu era o tipo de pessoa que deixava uma boa lembrança por onde passava. Ah, Aos bonitinho. 52 anos, mãe de 2 filhos, era vista como alguém gentil, tranquila e muito ligada à natureza. Tem cara mesmo, Ela gente gostava boa. de estar ao ar livre, em meio a florestas, montanhas e lugares silenciosos onde conseguia encontrar paz. Em novembro de 2001, ela tinha combinado uma viagem de trilha com amigos, mas os planos não deram certo. Mesmo assim, decidiu não cancelar. Ela foi sozinha. Mais uma pessoa que vai cometer uma loucura dessa. Louise colocou suas coisas em seu Ford Focus prata, saiu de Quebec e seguiu viagem rumo ao sul em direção ao estado de New Hampshire. O destino era o Pinkham Notch Lodge, localizado na região das White Mountains, dentro da cadeia dos Montes Apalaches. A Grande essa ideia região, era né? simples, passar alguns dias por lá e voltar para casa Sozinha, a tempo de olha a trabalhar ideia. na segunda-feira, dia 19 de novembro. Parecia algo tranquilo, mas o lugar escolhido não era qualquer um.
O Monte Washington, que fica na região, é conhecido por sua beleza, mas também pelo perigo. O clima pode mudar rapidamente, o frio pode ser extremo e as condições podem se tornar fatais em questão de horas. Louise sabia disso. Ela já tinha experiência. Havia subido o monte antes e cresceu praticando trilhas e esqui. Ela cruzou a fronteira para os Estados Unidos pelo estado de Vermont por volta do meio-dia de quinta-feira, 15 de novembro. No meio da tarde, já estava na área do centro de visitantes. Ao chegar, entrou para pedir uma orientação. Queria fazer uma caminhada leve, só para esticar as pernas depois da viagem longa. Algo rápido, que desse tempo de terminar antes de escurecer. Deveria ter esticado as pernas no corredor do hotel, né? Estaria viva até hoje. O atendente indicou a trilha Lost Pond Trail. Ela ficava logo ali do outro lado da estrada, bem perto do lodge. E esse detalhe, mais tarde, deixaria tudo ainda mais estranho. Louise não estava indo para um lugar isolado. Era para ser apenas uma caminhada curta. Mas em algum momento, entre o início desse plano simples e o fim do dia, ela desapareceu. Quando não voltou para Quebec e faltou ao trabalho na segunda-feira, a preocupação foi imediata. O namorado entrou em contato com as autoridades de New Hampshire e as buscas começaram. No início, a explicação parecia clara. O clima. Ela estava sozinha em uma região conhecida por terreno difícil e condições severas. No fim de novembro, até uma caminhada rápida pode se tornar perigosa se a pessoa escorrega, se perde ou fica exposta ao frio por muito tempo. Tudo apontava para isso. Mas então surgiu um detalhe importante. O carro dela ainda estava estacionado no centro de visitantes. As equipes de busca enfrentaram exatamente o tipo de situação que torna aquela região tão temida. Ventos fortes, neve sendo levada pelo vento e frio intenso. A sensação térmica estava muito abaixo de zero. Se alguém estivesse ferido ali, cada minuto fazia diferença. Mesmo assim, no primeiro dia não encontraram nada. No segundo dia, o tempo melhorou um pouco. Um helicóptero ajudou nas buscas aéreas. E ainda assim, nenhum sinal. Ela tá no meio da neve, por onde você olhar tem neve, a roupa meio que camufla no branco, né. Louise parecia ter desaparecido em uma área bastante visitada sem deixar pistas. Por causa disso, muita gente acreditava em um desfecho trágico causado pela própria natureza. Uma queda, hipotermia, desorientação na mata. Tudo era possível, e isso só dificultava ainda mais encontrar respostas. Até que, na tarde de quinta-feira, 22 de novembro, feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, a busca teve um desfecho. O corpo de Louise foi encontrado, mas o local trouxe ainda mais dúvidas. Ela estava perto de onde o carro tinha sido deixado, próxima ao início da trilha, em uma área por onde muitas pessoas passam. No começo, poucos detalhes foram divulgados e muita gente ainda acreditava que tinha sido mais um acidente de montanha. Mas 2 dias depois, tudo mudou. O laudo confirmou que não foi um acidente. Louise foi assassinada. Ela tinha sido esfaqueada várias vezes. Tudo no cenário levava a crer em uma fatalidade comum de trilha. Uma mulher sozinha, um ambiente perigoso, clima extremo. Mas a verdade era outra. Foi um crime. E até hoje, ninguém foi identificado como responsável. Mais de 20 anos depois, o caso continua sem solução. Vocês estão vendo, né? Estar sozinho e ir para o Montes Apalache são 2 coisas que não combinam. Se você tem amor à sua vida, não cometa essa loucura. Não vá para lá. E aqui eu encerro mais um vídeo. Se você gostou, já deixa aí nos comentários falando que quer a parte 2, que eu trarei para vocês a continuidade desses 6 casos de pessoas que foram acampar nos Montes Apalaches e que nunca mais voltaram. Se você não é o meu inscrito, já sabe, né? Toda terça-feira e sexta-feira tem vídeo novo. Todos os dias, meio-dia, tem shorts para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.